completando 25 anos, quinto álbum da cantora. Ela também teve um álbum que não era solo dela, né? Foi junto com... Até peguei o nome do cara aqui, que é o John Parrish. Foi um álbum... 2 álbuns anteriores. Então teve Is This Desire, que é o de 98, e o anterior ainda foi o Dance Hall at Lose Point, de 96, que é um baita de um álbum. Eu confesso que eu conheci, e que pra mim, assim, de todos eles, apesar de... Eu tenho esse disco em vinil, inclusive, o Stories from the City, Stories from the Sea, que eu acabei esquecendo de trazer aqui para nós mostrarmos, mas eu me lembrei que é o seguinte, cara, eu conheci muito a PJ Harvey por causa do To Bring You My Love, de 95, que tocava na MTV. Sim, Qual é o nome da música aquela, cara? Ela tipo numa água, aquela. Vou ver se eu não acho o disco aqui, que eu acabei comprando uns 2 anos atrás, achei em CD ele, baratinho, eu disse, vem pra coleção, que é um dos discos onde eu conheci ela, assim, e dali em diante me apaixonei por toda a discografia dela, assim, uma cantora muito fora do comum, né, e com uma variedade incrível de musicalidade, assim, né, tu pega o último álbum dela, por exemplo, de 2023, é uma melancolia, assim, tu aprofunda, tu vai lá dentro junto com ela, né, e aí tu pega álbuns como este, que é um álbum pra cima, alegre, até por isso que eu acho que esse álbum acabou fazendo um grande sucesso e deu uma movimentada boa na carreira dela. A música que você tá falando é a Canon Billy, não é? Essa daí? Não, cara, peraí que eu vou pegar o CD aqui. Vou pegar. Mas vamos falando aí, o que tu acha, Brody? Eu tava lendo as críticas, né, de época, quando eles lançaram, vários sites, alguns sites importantes e outros não tanto, assim, falando que o disco, metendo pau no disco, cara. Caralho, sério? Te explico por quê. Porque ela vinha de uma sequência, porque esse é o 5º disco da banda, né, dela, né, 5º disco dela solo, enfim. Ela vinha de uma sequência de discos bons, o Read of Me, esses outros que você falou aí e tal. Que era um disco assim que, pra quem conhece, tem um certo grau de... Acho assim, até um pouco mais melancólico, um pouco mais... Sujo, né? Ela era um pouco mais sujo, né? E esse aqui é um disco, ele é assim, muito básico, muito simples, né, cara? Porque é baixo, guitarra e bateria. E ela cantando e tocando guitarra. E de vez em quando ela coloca, assim, um Fender Rhodes, assim, e tal. E aí eu acho que a galera que era mais fã, mais aficionada dela, no começo demorou um pouco para entender, assim, essa mudança de sonoridade aí, né, que ela teve. Porque todos os discos, assim, ela teve muitos problemas, né, cara? Quem conhece a história dela sabe, ela teve problema com bulimia, com não sei o quê, depressão e tudo mais. Daí quando perguntavam para ela, como você tá se sentindo para gravar esse disco, né? Tô me sentindo alegre. Aí os fãs falavam assim, como assim alegre? Alguma coisa errada, entende? E o que a gente vê nesse disco aí é isso, é uma alegria, né, cara? Essas músicas pra cima, lógico, tem as músicas pra baixo, né? Tem umas 2 ou 3 ali que são sensacionais nesse disco, mas no geral, assim, é um disco em tese simples, né? Com arranjos não tão sofisticados, enfim, e uma volta ao básico, assim, né? Por isso que eu acho que é isso, assim, que talvez tenha deixado esses fãs aí com a... Mas, assim, e aí depois, tantos anos, as mesmas revistas e críticos que falavam, assim, tipo, 20 e poucos anos depois, 20 anos depois, falaram assim, será que não é hora de a gente falar que o disco é uma obra-prima, que é um dos melhores discos dela e tal, entendeu? É o tempo, né, cara? A gente passa por isso e a gente fala isso aqui, cara, quantas vezes já comentamos aqui no Desconecta, que a gente tem isso também, às vezes, ouve o disco, não bateu, cara, e daqui a pouco, lá pra frente, fala, nossa, cara, olha aí, tal, entendeu? É o ouvido, é o tempo, a maturidade que vai trazendo isso aí, né? Eu concordo com você, Brody, mas eu não diria que ele é mais, diria assim, mais simples, né? Na verdade, ele tá mais pop, né? Então pode ser por isso que a galera não tenha gostado aí no começo, né? Porque a impressão que dá é que esse álbum aí, ele ficou mais, sei lá, com as músicas mais abertas, assim, mais claras, exatamente para sobressair a voz dela ali, né? Para dar aquele sei lá, talvez uma clareza na voz dela, não sei explicar direito, né? Mas ela mesma fala, né, que ela queria, como que ela falou? Ela fez um esforço consciente, né, para fazer alguma coisa, um negócio pop e algo bonito, né? É o que ela fala, né?
E pode ser por isso que a galera não tenha gostado, né? Porque é como você falou, né? É uma estrutura mais clássica ali, né? Do álbum e tal. Mas, ao mesmo tempo, ela é mais pop, né? Querendo ou não, eu acho que é o álbum mais popular dela, talvez. Pelo menos o Spotify fala isso, né? Dos top 10 ali, tem 6 desse álbum. Então, praticamente o disco inteiro, né? Se não me engano, é o disco inteiro, né? São 6 músicas. São quantas músicas esse álbum? São 11, 12, acho que. 11, né? Então, metade de um álbum tá 12, no top 10 é alguma coisa pra pensar, né? Mas eu acho que é uma evolução natural, né? Que ela teve aí, como a gente já falou várias vezes aqui, né? De outros artistas aí que tem a sua evolução aí da carreira. E aquele fã mais fervoroso não curte mudar na paixão dele, né? Mas eu acho esse disco excelente, cara. Excelente. Sim. Eu comecei a primeira vez que eu ouvi a PJ foi pelo To Bring You My Love. E eu tinha, se eu não me engano, aquele Is This Desire, que é Desire de 98. Se não me engano. Eu tinha esse 98. disco, mas o Stories from the City eu nunca tive esse disco. Mas é um descasso. O nome da música do To Bring You My Love, que tem na música, que tocava direto, o clipe era o Down by the Water. Que ela tem uma levada, tem uns groovezão, assim, uma parada bem massa, assim, diferente. E eu concordo contigo, Ju. Como é que é? É tipo um blues rock, né, essa daí, né? Mas eu acho que tem mais groove, assim, tem umas coisas meio tambores, assim, também. Mas enfim, pode ser uma linha. Eu concordo contigo, Júlio, essa análise, né? A gente vem de discos mais sujos, né? Lembrando que é bom a gente dar uma contextualizada, né? A gente pega a PJ no auge do grunge, né? Então, assim, ela, de uma certa forma, ela também foi influenciada não só pelo movimento grunge, mas também pelo que precedeu ao grunge. Predecesseu. O cara vai estar com português afiado hoje. Boa. Ao grunge, né, que era um pouco desse movimento que tinha uma pegada mais noise, né, assim, mais rock, e é o que a gente vê aí nos 4 trabalhos dela seguidos, aí. E aí quando ela vem com esse álbum aí nos anos 2000, realmente, né, deu uma chocada, o pessoal não esperava isso dela, né. Mas o mais interessante para mim é que a relação aqui entre esse álbum ser mais limpo é a vivência dela em Nova York, né? Então ela estava vivendo em Nova York, uma cidade totalmente caótica, muito barulho, muito noise, e ela entrega um álbum limpo, né? Claro. Isso. E é daí de onde vem também, né, o nome do disco, né? O The City, ela fala ali, né, muito nas letras ali do ritmo, da estrutura da cidade, né, da energia ali, né, que ela sentiu ali em Nova York, né? E é engraçado, né? A gente vê vários artistas que, sei lá, vão passar um tempo em um lugar que não é o natural dele ali, né? E aí só uma mudançazinha de nada ali, de ares, o cara consegue trazer umas ideias para dentro da música que você fala, putz, né? Se eu tivesse 5% dessa genialidade da galera, né? Eu tava feliz, né, cara? E ela como coprodutora, né, desse disco, né, cara, ela destruiu, né, cara, esse disco. Tanto que quando vocês falaram que a gente ia gravar esse álbum, eu falei, puta, esse é um descasso, esse daí eu faço questão de ouvir e reouvir infinitas vezes, né, porque, cara, esse falta na coleção. Esse é um disco que é pra cima, né? Os últimos 4 episódios eram episódios meio pra baixo, né? Filosóficos, pensativos, né, cara? Cabeçudo. É isso aí. Mas, você falou de Nova York, concordo contigo, mas nessa época também ela fazia a ponte aérea com a Inglaterra, talvez por ela também ter finalizado o álbum lá. E ela vivia muito numa paisagem meio bucólica, né? Num condado chamado Dorset, assim, que é tipo um lugar beira-mar, assim, que tem penhascos, muito verde e tudo, entendeu? Então tinha esse contraponto aí, né? De viver em Nova York, nessa loucura, e também viver nesse outro lugar, assim, mais tranquilo. Tudo isso é refletido aqui, né?
E também outros tipos de experiência que ela teve, cara. Se você prestar atenção nas letras, aí você vai ver que tem bastante coisa assim que, não sei pra vocês, mas eu considero meio que autobiográfico algumas coisas, assim, tipo, que ela já passou e tudo mais, né? E bem legal, assim, cara. E é isso, né, cara? Mas tem, assim, as músicas... Nós vamos chegar lá, né, cara? Tem 2, 3 músicas aí que são, tipo... Que é demais, assim. Só ela e a guitarrinha com uma afinação mais grave, assim. A guitarra com aquela afinação... E ela cantando com aquela voz fininha, cara... Que é uma característica dela, apesar de ser mais clean nesse disco, né? Em termos de sonoridade, né? Mas é uma característica dela ter, desde o primeiro álbum, desde as demos ali, ela a guitarra, só que a guitarra era suja. Aqui ela, como o Júlio deixa ela mais limpinha, né? Abriu né, o som, né? Dá pra você, assim, escutar, assim, a guitarra o tempo inteiro, o disco inteiro, principalmente nas 2 primeiras, ela me lembra, assim, um pouco do R.E.M., assim, né? Essa levadinha mais R.E.M., mas ela é uma guitarra limpa, mas ela tem uma distorçãozinha, assim, só para não deixar aquele sujinho gostoso, né? E o baixo, como sempre, ela tem aí nos discos dela, o baixo bem para frente, assim, e às vezes gravando com fuzz e tal, com aquela distorção, deixou o baixo gordo, assim, bonito, né, cara? Então... E a bateria, sem falar, né, cara? O timbre de bateria desse disco aqui é... excepcional. Um dos produtores é o baixista desse disco, né? É o baixista. É o Mick Harvey, né? Isso aí. Será que é irmão dela? Não tem. Isso que eu ia falar, não tem nada a ver. Não tem parentesco nenhum. Nada. Se procurar hoje à tarde, é parentesco zero entre eles. Mas a conexão deles é muito louco, né? O cara foi baixista do Nick Cave, né, meu? Namorou com ela até 97, então quer dizer... Todos esses problemas aí, né? O casal trevoso, né?